Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos então para mais uma dose semanal de análise on-chain aqui, o nosso querido quadro aqui que eu venho trazendo para vocês, onde a gente faz um overview sobre os principais indicadores on-chain aí da semana, o que aconteceu de mais importante. Hoje a gente comemora aí o Pizza Day, né? Para quem não sabe aí, hoje é comemorado aí, né, a primeira compra tangível que foi utilizada com Bitcoin, né? Que no caso foram duas pizzas pela bagatela aí de 10 mil unidades de Bitcoin, né? Claro, fazia muito tempo atrás, né? Bitcoin não valia praticamente nada ali, né? E quem fez essa compra foi o Laszlo Henrix, que trabalhava ali no DevCore ali do Bitcoin, né? E ele conseguiu fazer essa compra aí de duas pizzas e ficou registrado na história aí do Bitcoin, nos talks ali do Bitcoin Core ali, né? Do Bitcoin Talk, que era um blog ali do Bitcoin registrado ali como a primeira compra, né? Então hoje é comemorado aí esse dia, né? A comunidade Bitcoiner aí, no mercado cripto comemora aí, né, esse dia. Então, muito bacana aí, né? Feliz Pizza Day. E sem muitas delongas aí, vamos pro que interessa, né? O mercado azedou, né? Viramos de novo aí, tava indo tudo bem, né? Tá parecendo aquela parte da era do gelo, né? A gente vai morrer, a gente vai viver, a gente fica rico, fica pobre. Mas vamos dar uma olhadinha aí, o que aconteceu de interessante aí, né? Nos principais dados on-chain e off-chain do mercado. Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho, o comentário e tudo mais, tudo que vocês já estão acostumados aí, tá? Bom, quero começar sempre aqui com os ETFs spot de Bitcoin, que aí são o principal vetor de entrada e como vocês podem ver, azedou. O clima ficou feio, tá? A gente até o momento aí emplacamos aí 5 dias consecutivos de saída dos ETFs, destaque para o dia 18 de maio que a gente teve em torno de 648 milhões de dólares em saídas, tá? Foi pesadíssimo esse dia, junto também com o dia 13 de maio da semana passada com 635 milhões, e isso já foi suficiente aí para virar o mês aí no mensal para o negativo, tá? A gente estava indo bem, tivemos um março bem positivo com 1.3 bi, abril com 1.9 bi, tá? Esse mês começou também muito bom. A gente aí nos primeiros dias do mês, ali nas primeiras semanas, a gente já estava com quase 1.6 bi de fluxo positivo, mas aí acabamos virando, né, essa questão aí. Então, é complicado, né? A gente vê aí que o mercado aí, principalmente estimulado pelo mercado de futuros, de derivativos, né, acabou aí trazendo esse fluxo negativo aí. Hoje é dia 22, eu não sei se a gente vai ter fôlego para virar, para que a gente talvez feche maio no positivo, mas enfim, vamos acompanhando, tá? E um destaque que tem chamado a atenção aqui são os ETFs de hype, tá? Recentemente, ali no dia 12 de maio, teve ali o start dos ETFs de Hyperliquid, né, do token Hype, e a gente percebe que eles têm ido na contramão, tá? A Hype aí tem se beneficiado bastante das narrativas do mercado, né? No destaque ali pro dia 20 de maio, que é onde a gente teve saída na verdade, assim, todos os dias que a gente teve saída dos ETFs de Bitcoin, a gente teve entradas nos ETFs de Hype, tá? Realmente, Hype tem ido na contramão do mercado, não é à toa que ela tenha feito ali, né, o seu topo histórico, né, dia após dia, tá? Então a gente teve, antes de ontem, 25 milhões, ontem 16 milhões e hoje a gente vai esperar aí o fechamento do dia, tá? Então ETFs de hype aí indo na contramão do mundo, tá? Quando a gente vem falar aqui do nosso heat map, a gente vê que realmente, né, foi aí, essas últimas 2 semanas foram bem ruins aí para quem estava alongado. Claro, eu já venho avisando isso há um tempo, a gente estava com excesso de alavancagem de longs muito grande, né? A gente estava com uma discrepância muito grande no mercado. E isso, uma hora, o mercado ia buscar essas zonas, né, dos longos, porque o mercado busca as zonas onde tem mais acumulação de capital, tá? E foi o que aconteceu. A gente percebe aqui, ó, liquidação, 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 liquidação de longos, liquidação de longos, liquidação de longos. Tudo isso aqui pegando as principais zonas do mercado, tá? Que é onde tinha mais concentração de liquidez aqui dos longos. Hoje a gente vê aqui que no time frame mensal a gente ainda tem boas zonas interessantes para buscar aqui na faixa dos 75 mil dólares. A gente tem 74, a gente tem lá embaixo em 73, né? Temos todas essas zonas. Porém, o ponto interessante é o quê? Aqui a gente estava com um vácuo de liquidez, ou seja, a gente não tinha estímulo nenhum para o mercado tentar buscar essas zonas, né? Relacionadas a shorts. Mas agora, né, abrindo o gráfico hoje, a gente começa a ver que está se formando algumas zonas interessantes aqui, mais perto da onde o preço está. Então isso é bacana porque começa a ter incentivo para que o mercado talvez volte a subir para buscar também essas zonas aqui, porque a gente tem muita concentração aqui de posições em shorts aqui para serem liquidadas, só que são posições que estão acima dos 82 mil dólares. E 82 mil dólares hoje a gente tem a média de 200 dias que eu vou mostrar para vocês, que é uma média
muito difícil de se romper, tá? Então a gente tem que ficar de olho nisso. No tete a tete aqui das posições, hoje a gente tem aqui no time frame mensal 65 bilhões de dólares em posições em shorts contra 58 bilhões de dólares em posições em long. Então, uma leve discrepância aí, shorts flipando longs aí, né, nessa última semana, tá? E um ponto interessante que a gente tem que ficar de olho aqui, ó, esse indicador aqui eu já trouxe algumas vezes para vocês, o Whale versus Rental Delta, que basicamente mostra se as baleias estão shortando ou estão longando, né? Isso no mercado de derivativos. E a gente percebe que baleias seguem shortando, tá? Então a gente tem que ficar de olho nisso, porque a gente sabe que esses players normalmente movimentam o mercado, né? E é bacana porque a gente vê aqui que, cara, o volume spot em USD não sobe, tá? Por isso que eu falo, boa parte, para mim, toda essa queda, todos esses movimentos, até mesmo movimentos de altas, eles estão sendo totalmente impulsionados pelo mercado de derivativos. Porque olha aqui, ó, o mercado spot em si não sobe, não tem compra real, entendeu? É basicamente aí, né, o mercado de derivativos impulsionando os movimentos que a gente vê no mercado, tá? O sentimento do mercado também azedou, né? Lembrando que na semana passada a gente estava com 43 pontos, hoje a gente já voltou para 28 pontos, né? Então segue ali, né, o mercado, né, não está otimista, né? Então também não tem nem como ficar, né, no momento atual, é bem difícil, tá? E aqui quando a gente vê aqui o Realized Profit and the Loss, a gente vê também que, cara, a gente teve até algumas realizações de prejuízo aqui, mas nada, né, comparado aqui a movimentos mais bruscos, tanto de alta, tanto de queda. Isso, mais uma vez, casa com a tese de que esses movimentos estão sendo impulsionados pelo mercado de derivativos, tá? Porque a gente não vê spike aqui, né? Seria aqui o mercado spot, né? Então é um ponto interessante. E aqui a gente vê aqui, né? O ponto da nossa live, né? Na última dose semanal de análise on-chain que eu tinha feito, eu tinha mostrado para vocês que a gente tinha rompido duas resistências muito importantes, que era o Realized Price dos Short Term Holders e o True Remain, que estavam basicamente alocados, né? E agora a gente acabou performando abaixo deles e estamos mais uma vez brigando para subir. Ambos estão aqui na casa dos 78 mil dólares, estão praticamente juntos aqui, tá? A gente houve até um flip aqui do preço médio do short term holders caindo abaixo do true remain, isso é difícil de ver, tá? E a gente percebe que essa linha pontilhada aqui, que é a média móvel de 200 dias, olha quantas vezes a gente tentou romper. Tentamos romper no dia 6 de maio, tentamos fazer um toque no dia 11, tentamos fazer um toque ali no dia 14, e depois veio todo o movimento de queda, tá? Então é uma média muito difícil de romper, e ela hoje está ali na casa dos 81 mil dólares, né? Hoje já caiu bastante para 80 mil dólares, tá? Isso é bom, né? Porque eu falei para vocês que tem uma zona interessante ali de liquidez acima dos 82, 83 mil dólares. Então, só que para a gente alcançar isso, a gente precisa primeiro romper esse cara aqui, que é difícil, tá? Então a gente precisa ficar de olho nas próximas semanas para ver o que vai acontecer. Eu não fico muito com medo, pelo menos no atual momento, desse rompimento aqui que a gente fez dessas duas médias, porque não, para mim não me parece ser um rompimento, é, como eu posso dizer, real, tá? Para mim foi só um movimento de spike ali daquele long squeeze que a gente teve, né? Que foi forte dessas últimas semanas. E agora percebe que a gente já tá tentando romper de novo para cima, né? Então isso não me assustou muito não, tá? Pelo menos no atual momento, né? A gente tem que acompanhar aí nas próximas semanas para ver como que isso vai se sobressair, tá? Quando a gente pega aqui os principais dados aqui, principalmente long term hold, a gente percebe que o percentual em supply é, no prejuízo de long term holders segue crescendo, né? Porque long term holders, quando eu mostrar o RPD, vocês vão ver que eles estão posicionados nas duas pontas, tanto nas pontas de all time high, tanto nas pontas abaixo ali dos níveis profundos ali do mercado, né? E isso vai ocasionando, por incrível que pareça, né? Para que a gente tenha que realmente esse gráfico bata ali, né? Com o que a gente chama de seria fundo, entre aspas, do mercado. Porque perceba, nos piores momentos do mercado, tá? Esse indicador aqui bateu 53%, né, do supply em prejuízo dos long term holders em 2015, tá? Depois bateu 46% em 2019, depois bateu 44% em 22 e agora está em 34%, que é o maior nível até o momento. Claro que a gente teve aquela graduação das moedas da Coinbase para long term holders que ajudou bastante, porque era moeda pra caceta, mas meio que são casos e acasos que acabam ocasionando para o indicador meio que bater, né? A gente tem que ficar de olho nisso. O ponto é, nunca tivemos, né, um período de fundo mesmo do mercado aonde o preço caísse, o preço não caísse abaixo, né, do preço médio dos long term holders. E isso não aconteceu ainda. Esse que é o X da questão, né, que a gente fica
pô, será que desse ciclo vai ser diferente? A gente vai ver aí, né, realmente o preço não caindo abaixo, ou a minha tese é o quê? Como vocês podem perceber, o preço médio dos long term holders tem aumentado, né? E se a gente continua ficando lateralizado nesse range aqui, quem sabe o preço médio, no caso, não vá buscar a média de preço. E aí a gente tem um movimento que ocasione com isso daqui, né? Mas na verdade, aliás, do preço buscar a média, seja a média que busque o preço. Pode ser, né? Pode ocorrer. Como que vocês podem ver aqui, ó, pela primeira vez no ciclo, tá? O indicador aqui ele tem começado a ficar avermelhado aqui, né? Olha aqui, ó, tá vendo? E isso não acontecia, né? E sempre que isso acontece, normalmente isso já é os fundos do mercado, entendeu? Então a gente tem que ficar bem de olho nisso daqui, tá? Hoje o preço médio dos long term holders está em 48 mil dólares, tá? E o preço do Bitcoin é 77. A gente tem um longo caminho para percorrer aí, caso isso for acontecer de novo, né? Aqui quando a gente vê o preço médio aqui o, o supply and loss do short term holders, ao contrário, a gente vê que teve uma crescente, né, nessa última queda, né? A gente tem em torno de 1,9 milhões de bitcoins de short term holders no prejuízo de um total de 3,8 milhões, né? Mas ainda está bem abaixo dos níveis que a gente viu, principalmente ali no fatídico dia 5 a 6 de fevereiro, que eu acredito que ainda possa ter sido o fundo do mercado, tá? Eu acredito nessa tese. Quando a gente traz aqui o nosso querido RPD, a gente vê aqui, né, pontos interessantes. Primeiro, tá? Players aproveitaram essa queda do mercado para defender as posições de 76 mil dólares e 77 mil dólares, tá? Esses candles, eles cresceram, tá? Eles cresceram nessa queda, o que significa que players acumularam, tá? Bitcoins nessa queda, tá? Nesses níveis, tá? Isso é importante, porque se tem acumulação, são zonas de interesse, tá? Isso ajuda bastante ali a gente ter zonas de suporte ali, tá? A gente vê ali ainda, continua havendo uma concentração interessante aqui abaixo, né? Players que ainda estão no lucro, mas não quiseram sair ainda, tá? Isso a gente tem que ficar de olho. E aqui acima a gente continua vendo aqui 87 mil dólares e 90 mil dólares com as maiores regiões aqui ainda de long term holders no prejuízo, que não tá caindo, tá? Não tá caindo. Eu não digo nada se em breve aí a gente vê esse candle se graduando aí, tá? Para long term holder, a gente tem que ficar de olho nisso, tá? Aqui a gente também começa a ver, né? Mais uma vez é interessante esse gráfico aqui, que é o Supply and Loss, o Profit Loss Ratio, né, do Short Term Holders. A gente percebe que meio que quando o preço chega, né, meio que num tete a tete, num 0 a 0 ali, ou seja, Short Term Holders estão no 0 a 0 ali mais ou menos, né? A gente vê, a gente toca, depois a gente corrige de novo, ou seja, Short Term Holders meio que saem no 0 a 0. Aí a gente vai de novo, chega no 0 a 0, Short Term Holders começa a sair no 0 a 0, 0 a 0 de novo, e aí sim a gente tem um rompimento. Isso acontece várias vezes, ó, tá vendo? Essa desvio padrão aqui de 1 é muito forte. E isso aconteceu recentemente, ó. Recentemente assim, né? 16 de janeiro, depois a gente subiu de novo aqui recentemente no dia 11 de maio e agora estamos performando levemente abaixo desse desvio padrão. Ficar de olho para ver se a gente consegue realmente romper aí e começar a ver esses players no lucro, que aí é um ponto de atenção, tá? Finalizando aqui, tá? Setor de stablecoins aí segue batendo all time high, 322 bilhões de dólares em market cap, tá? O setor de RWA recentemente também chegou ali, bater ali os quase 35 bilhões ali em assets tokenizados, tirando, claro, as stablecoins, né? E nas principais narrativas a gente vê aí DeSci continua performando acima das outras narrativas do mercado, tá? Quando a gente pega a Mint Share aqui, que é o setor que a gente fala, que a gente está falando de atenção, né? O que tem chamado mais atenção nas mídias sociais, a gente vê NFT, derivativos e stablecoins. Queridos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dose semanal de análise on-chain, algo mais rápido aí para vocês, tá? Se você curtiu, deixa lá o seu like, deixa o seu comentário, me ajude a crescer com esse canal aqui e tamo junto e nos vemos na próxima live aí. Valeu!